queridos catequizandos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo na paz por aí? Estão bem aí na casa de vocês, com a família? Espero que vocês tenham passado aí uma ótima semana de muitas bênçãos, de muita paz, de muitas alegrias. E sejam bem-vindos aqui a mais um encontro sensacional nosso aqui da nossa catequese. Tá, chegamos com mais uma semana, chegamos com tudo. Desde já desejo para vocês uma excelente semana, de muitas bênçãos, de muita paz, de muita renovação, de muitas alegrias, né? Mês de setembro tá começando aí, então o ano já tá, né, começando a se encerrar. E nós estamos aqui com fé em Deus, graças a Deus. Esses casos aí, a nossa pandemia está diminuindo, né? A gente está começando a avançar aí na nossa vida normal. E se Deus quiser, logo logo a gente vai estar voltando à nossa catequese presencial, que é o que todo mundo espera, né? Que afinal de contas nós estamos aqui, ó, coração apertado, nós catequistas ficamos de coração apertado. Por quê? Porque a gente quer encontrar vocês, a gente quer ver vocês, a gente quer ver o sorriso de vocês, a gente quer ver a alegria de vocês, a gente quer estar pessoalmente, né, pra gente falar, né, desse tema, que é um tema que enche nossos corações, né, que é Deus. Deus, afinal de contas, ele enche os nossos corações, ele preenche os nossos corações de amor. Deus é o centro de nossas vidas, como a gente já falou em encontros anteriores, né? Deus é o centro de nossas vidas, ele que nos guia, ele é a luz que vai à nossa frente, né? E a gente só segue, apenas segue. E é justamente sobre isso que a gente vai falar no encontro de hoje. O encontro de hoje é muito especial, que a gente vai fazer uma caminhada com Jesus, né? A gente vai fazer uma caminhada com Jesus. Nós vamos falar um pouquinho sobre a Via Sacra, pessoal. Esse vai ser o nosso tema de hoje. Como a gente não pode se encontrar presencialmente, o legal da Via Sacra é se a gente pudesse, né, se encontrar pessoalmente. A gente, né, faria ali várias estações, caminharia e tal, e refletiria, rezaríamos sobre cada uma das estações. Como isso não é possível, né? Então eu vou tentar passar aqui nesse encontro para vocês um pouquinho aí de cada estação da Via Sacra, explicar o que é a Via Sacra, né? E tentar, né, trazer para vocês um pouquinho dessa emoção, um pouquinho da importância, né, da Via Sacra, a importância de se caminhar com Jesus, a importância de estar lado a lado, juntinho com Jesus, que é o que nós temos que fazer, pessoal, todos os dias. Todos os dias caminhar mesmo com Jesus, estar do seu ladinho, como amigo, como pai, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, nos momentos bons, nos momentos não tão legais. A gente sempre, pessoal, ao acordar, ao dormir, durante o dia, não tem horário, não tem dia, sempre, pessoal, sempre precisamos estar lado a lado, mas coladinho mesmo, né? Coladinho mesmo com Jesus, conectar o nosso coração ao coração de Jesus, os nossos desejos, os nossos pedidos, as nossas orações, sempre, pessoal, sempre dedicar toda a nossa vida a Jesus. Quando a gente faz isso, a nossa vida passa a ser muito mais amorosa, muito mais feliz, né? Douglas, vai deixar de ter problemas? Não, não vai deixar de ter problemas, mas nós enfrentaremos os problemas de cabeça erguida, enfrentaremos os problemas de maneira mais forte, de maneira mais alegre. Tá bom? Então, e isso que a gente vai tentar passar um pouquinho para vocês no encontro de hoje, que é essa caminhada. Vamos fazer junto, então, essa caminhada com Jesus, que é a Via Sacra. Para isso eu preparei alguns cartazinhos, pessoal. Isso mesmo, eu preparei alguns cartazinhos para a gente fazer o encontro de hoje. Então aqui, ó, catequese, primeira fase, 2021. Nosso tema de hoje é Via Sacra. Então é isso que nós vamos falar para vocês. Nós vamos fazer juntos. Vamos fazer juntos aqui, mesmo de forma distante. Nós vamos fazer a Via Sacra. A Via Sacra, pessoal, ela é dividida em 15 estações. Isso mesmo, você não ouviu errado. Anota aí no seu caderninho, pega a lapisinha, a caneta lá, anota. 15 estações. Ah, mas catequista, estações, como assim? Quer dizer então que a Via Sacra é uma viagem de trem. É uma viagem de trem, que a gente para nas estações e tal. É uma viagem de metrô. Não, pessoal. Estações são momentos, tá? São momentos do que, Douglas? Momentos do que, catequista? Que momentos são esses? Da vida de Jesus? Não, pessoal, são momentos de quando Jesus, da morte e da ressurreição de Jesus. Então, da crucificação, da morte e da ressurreição de Jesus. São os momentos finais de Jesus aqui na Terra, pessoal, né? Como humano. Depois ele ressuscita como divino, né? Ele ressuscita deixando para nós o Espírito Santo. Mas como humano, pessoal, como homem, né? Como ser humano, né?
é os momentos finais. A gente celebra, a gente relembra na Via Sacra a caminhada final que Jesus fez até ser crucificado, até morrer e até a grande alegria nossa, que é a sua ressurreição, pois ele vence a morte. Então a Via Sacra, pessoal, é essa caminhada. É do momento em que Jesus é condenado, ele carrega a cruz, é crucificado, morre na cruz e ressuscita após 3 dias, que é o que a gente celebra na Páscoa. Então a Via Sacra é essa caminhada. E ela é dividida em 15 estações, 15 momentos que representam justamente, né, o passo a passo que Jesus fez até chegar à ressurreição. Então, do momento que Jesus é condenado, imagine só, vou fazer uma viagem aí mental com a gente, né? Vamos voltar lá 2021 anos atrás, quando Jesus foi condenado. Quando Jesus é condenado à morte, né, vocês sabem, né, da história, Jesus estava sendo perseguido, aí Judas, um dos discípulos, traiu Jesus, entregou a Jesus, né? Os guardas prenderam Jesus e a partir daí ele foi julgado, foi condenado, o povo resolveu crucificar e aí ele teve a morte e morreu na cruz, morreu crucificado e após 3 dias ressuscitou. Então, esses momentos, pessoal, da crucificação de Jesus, a gente chama então de Via Sacra. A nossa igreja a gente celebra como Via Sacra. Então é essa caminhada, esse passo a passo que Jesus foi fazendo, tá? Até a sua ressurreição, do momento em que ele foi condenado até o momento que ele ressuscita. Então esse intervalo, esses momentos finais de Jesus, a gente divide em 15 estações e a gente celebra cada uma dessas estações de uma forma especial. E a gente vive, né? Por isso que eu falei, caminhada com Jesus. A gente caminha junto com Jesus todos esses momentos. É como se a gente também sentisse o que Jesus estava passando. Porque quando a gente sente o que Jesus estava passando, a gente começa a ter a dimensão do tamanho que foi o seu sacrifício, do tamanho que foi o seu amor por cada um de nós, né? Imagine Jesus passar por tudo isso por você, por mim, por seus pais, por cada um de nós, né? E Jesus passou por tudo isso, todos esses momentos que a gente vai ver no encontro de hoje. Ele realmente passou, ele realmente sofreu tudo isso, algo que nenhum outro ser humano poderia suportar, poderia sofrer, né? Uma das mortes mais dolorosas que tem, que é a crucificação, mas ele passou por tudo isso por cada um de nós, e nada mais justo do que a gente caminhar junto com ele esses momentos. E é por isso que a Via Sacra é importante, para a gente relembrar, reviver, rezar junto cada uma dessas estações, cada um desses momentos e viver com ele, caminhar junto com ele, estar ao lado dele, ajudando ele a carregar essa cruz, né? Não deixando Jesus carregar essa cruz sozinho, porque ele não carregou por ele carregou por cada um de nós, né? Então a gente tem que dividir esse peso junto com ele, a gente tem que ajudar Jesus a carregar a sua cruz, né? E carregar também assim como ele carrega a nossa cruz, né? As nossas cruzes diárias, né? Nossos problemas, nossas dificuldades, às vezes a nossa saúde, tudo, a nossa família, nossos trabalhos. Então agora é o momento que a gente convida toda a família. Então convida lá a mãe, convida o pai, convida o irmão, convida o cachorro, convida o papagaio, convida o porquinho da Índia, convida quem vocês estiverem aí na sua casa para assistirem esse encontro. E mais uma vez, sejam bem-vindos. Então a gente vai falar hoje sobre Via Sacra. Vamos começar então? Para falar sobre a Via Sacra, pessoal, hoje eu vou usar o nosso livro, tá? Nosso livro aqui da nossa catequese, da nossa turminha, porque eu vou ler, né, as passagens aqui, vou ler com vocês, junto com vocês. Como são muitas passagens, né, vão ser muitas leituras que a gente vai fazer, né? Então eu vou pedir para vocês sim pegarem a Bíblia, pegarem um caderninho. Se vocês tiverem um crucifixo aí na casa de vocês, também vocês podem pegar. Tá? Mas eu não vou falar eu vou falar as passagens bíblicas, mas eu não vou pedir para vocês acompanharem, porque vão ser muitas, né? Então cada estação tem uma passagem, então aí para vocês também não ficarem todas as vezes abrindo a Bíblia, pausando o vídeo. Então eu não vou pedir para vocês, eu vou falar a passagem para vocês anotarem no caderninho, tá? E aí depois com calma fica de tarefinha para vocês depois calmamente cada passagem de cada estação vocês pegarem, lerem, refletirem um pouquinho sobre ela, rezarem um pouquinho sobre ela,
Então essa vai ser a tarefinha do encontro de hoje, tá bom? Mas aqui no decorrer do vídeo eu só vou passar para vocês a passagem e aí vocês anotam no caderninho e fica de tarefinha para vocês depois verificarem. Tá ok? Então, como eu falei, pessoal, a Via Sacra então é essa caminhada, né? É um convite, na verdade, né? É um convite que Jesus nos faz, que Deus nos faz, para caminhar ao lado dele, para caminhar junto dele com todo o nosso coração, assumindo a sua cruz mesmo, tá? Então, todo o coração, então nesse momento, abra o seu coração. Cada estação que a gente for viver, procure realmente mentalizar aí na sua cabeça, procure realmente pensar aí na situação que Jesus viveu e juntos nós vamos construir essa via sacra. E mesmo aqui de forma distante, a gente vai fazer uma via sacra bem bacana, bem legal, mesmo que a gente não possa caminhar, né, entre as estações. Se Deus quiser, a gente ainda vai ter essa oportunidade na nossa catequese. Afinal de contas, vocês ainda têm muito tempo de catequese pela frente. Vai ser muito divertido, muito gostoso, muito legal, né? Os nossos encontros presenciais. A gente vai aprender muita coisa, vai vivenciar muita coisa sobre a fé. E também, com certeza, teremos a oportunidade de estar celebrando juntos, presencialmente, a Via Sacra. Então, para a gente iniciar, então mentaliza aí no seu coração a figura, a imagem de Jesus, o sofrimento de Jesus, aquilo que ele passou. E sempre lembrando, pessoal, Jesus passou tudo isso por você, por sua mãe, por seu pai, por seu irmão, por seu tio, por sua tia, por sua avó, por seu avô. Então Jesus passou tudo isso, pessoal, por cada um de nós. Então é por isso que nós temos que ajudá-lo a carregar a sua cruz, né? Por isso que nós temos que vivenciar cada uma dessas estações de coração aberto, né? Imaginando todo o sofrimento e toda a injustiça que Jesus teve que passar. Para quê, pessoal? Para nos salvar dos nossos pecados. Isso mesmo, ele fez para nos salvar dos pecados. Então olha o tamanho, olha a prova de amor que Jesus fez por cada um de nós. Então se você às vezes na sua vida pensar assim, mas eu não tenho ninguém que me ama. Pessoal, olha a prova de amor que alguém que nem conhecia você fez por você, né? Olha tudo que ele sofreu. E na Via Sacra, que hoje vocês vão conhecer cada uma das estações, vocês vão poder ter um pouquinho mais de dimensão de tudo aquilo de todo o passo a passo que Jesus passou nessa condenação, crucificação, morte e ressurreição. E aí a gente vai poder ser ainda mais próximos de Jesus, né? Ser ainda mais amigos de Jesus e entender, né, o tamanho do sofrimento que ele passou. Então tenham todos uma boa Via Sacra, tá? Nós vamos passar por cada uma das estações e, como eu falei, eu vou usar o nosso livrinho aqui, o nosso material de apoio, para estar passando para vocês as leituras e para a gente estar fazendo aí cada uma das estações. Vamos lá então? Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cada uma das estações, como eu falei para vocês podem anotar no caderno para vocês irem lembrando, né, quais são cada uma das estações. E também anotem a leitura aí que a gente for fazendo, tá? Para vocês também depois estudarem, para depois vocês reverem, para depois vocês realmente vivenciarem, né? Vivenciarem essa Via Sacra no dia a dia de vocês, que é o mais importante. Bom, pessoal, então aqui, ó, a primeira estação, tá? A primeira estação aqui, ó, Jesus é condenado à morte. Então essa é a nossa primeira estação da nossa Via Sacra. Jesus é condenado à morte. Então é um momento em que Jesus, de fato, né, recebe a notícia de que ele vai morrer, de que ele será crucificado. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Pilatos tornou a perguntar: que quereis que eu faça? Então, com o rei dos judeus? Eles gritaram: crucificam. Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou açoitar Jesus e entregou para ser crucificado. Essa é a passagem de Marcos, capítulo 15, dos versículos 12 ao 15. Na presença de Pilatos, que era o governador, Jesus deveria ter obtido justiça. Pilatos tinha o poder para inocentar Jesus e libertá-lo, mas preferiu lavar suas mãos, ignorar a verdade, servindo aos seus interesses pessoais e cedendo às pressões políticas e sociais. Jesus, mesmo sendo inocente, foi condenado. Senhor Jesus, não permitas que sejamos indiferentes.
a injustiça e as desigualdades da nossa sociedade, que todos, especialmente os mais pobres e marginalizados, encontrem condições dignas para viver. Confirmai-nos na esperança. Iluminai a consciência daqueles que têm autoridade nesse mundo, para que governem com justiça. Amém. Então, pessoal, essa primeira estação é quando Jesus foi condenado à morte. Então, imaginem vocês, estão diante lá de um julgamento, né, junto com o Barrabás, que era um assassino na época. Então, Pilatos, né, Pôncio Pilatos, que era o rei, era o imperador da época, ofereceu no tempo da Páscoa a liberdade para um dos dois, ou para Barrabás ou para Jesus. E aí ele perguntou para a multidão, para que o povo escolhesse para soltar um deles, ou Barrabás, que era um assassino, ou Jesus. E o que o povo escolheu, pessoal? Escolheram soltar Barrabás, né? Crucifiquem, crucificam, é isso que eles gritavam para Jesus. E foi nesse momento em que Jesus foi condenado então à morte. Pilatos soltou Barrabás e mandou chicotear, né, açoitar Jesus. E aí é que começa o sofrimento de Jesus, pessoal. Ele é chicoteado, ele é flagelado, né? Para quem não sabe, né, ele foi amarrado num tronco e mandaram-lhe chicote nas costas. Então foi isso que é açoitar, né? Isso que é chicotear. Então, antes de ele carregar a cruz, ele ainda sofreu tudo isso. Ele sofreu o julgamento do povo, sofreu o flagelo, né, chicoteada nas costas, amarrado num tronco. Então, para vocês verem por onde já começa o sofrimento de Jesus. E essa é a nossa primeira estação que a gente celebra aqui que a gente reza aqui na nossa via sacra. E aí a mensagem que fica dessa estação é isso, né, pessoal? Para que hoje a gente também não seja indiferente, porque o povo foi indiferente naquela época. Eles escolheram soltar um assassino e prender Jesus. Isso foi um ato de injustiça, né? Foi um ato de indiferença, um ato de desigualdade. Então o que a gente pede nessa primeira estação é justamente isso, né? Que Jesus, que Deus ajude-nos a iluminar a nossa consciência. Ajude-nos a iluminar a nossa consciência. Então essa foi a primeira estação. Jesus foi condenado à morte. Segunda estação, pessoal. Jesus carrega a cruz. Olha aqui para vocês verem. Segunda estação. Jesus carrega a cruz. Então na segunda estação, pessoal, Jesus vai enfim pegar a sua cruz, né? Pegar a sua cruz e vai começar a carregar até o Calvário, até o caminho do Calvário, que é onde ele foi crucificado. Depois de zombarem dele, tiraram-lhe um manto púrpura e o vestiram com suas próprias roupas. Levaram Jesus para um lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Essa passagem está no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 20. Jesus disse a Pilatos: Tu não terias poder algum sobre mim, se não te fosse dado do alto. Muitos ignoram a existência de Deus, o excluem da própria vida e da vida dos seus irmãos, em nome da razão, do poder ou do dinheiro. Há muitas pessoas que carregam pesados fardos que poderiam ser aliviados se nossos governantes desenvolvessem boas políticas públicas na área da saúde, educação, segurança. Então, pessoal, o fato de Jesus carregar a cruz, né? Então, essa é a nossa segunda estação. Lembrando que a Via Sacra é uma caminhada com Jesus. Então, vamos fazer, né? Imaginem aí vocês também carregando uma cruz pesada de madeira que, né, é 3 vezes maior do que você mesmo. Imagine você carregar isso por vários e vários quilômetros, né? Isso sendo que você já tinha sido chicoteado antes. E foi isso que Jesus passou, tá, pessoal? Essas estações foi realmente o que Jesus passou, né? No momento da sua condenação à morte. Então, tudo isso, pessoal, é muito triste, né? É muito revoltante. Então, a cruz, né, não é só o peso da cruz, mas é também o peso dos fardos. Muita gente, pessoal, na nossa vida, a gente carrega fardos pesados, né? A gente carrega fardos pesados, muitas vezes por dinheiro, por trabalho, às vezes a gente acaba não dando foco naquilo que realmente é essencial. Então é isso que essa estação vem refletir para nós. Senhor Jesus, vós que assumistes a humilhação e vos identificastes com os mais pobres, olhai pelos migrantes refugiados, pelos que estão desempregados,
pelos que não têm moradia e nem condições dignas para viver. Concedei-lhes que encontrem em vós a força para carregar com fé e esperança a sua cruz. Que Jesus possa nos dar muita força e muita fé para carregar as nossas cruzes do dia a dia. Terceira estação, pessoal, tá aqui, ó. Jesus cai pela primeira vez. Então essa é a terceira estação da nossa via sacra. Jesus cai pela terceira vez. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vós bendizamos. Pela vossa santa cruz remistes o mundo. Ele estava sendo transpassado por causa de nossas rebeldias. Estava sendo esmagado por nossos pecados. O castigo que teríamos de pagar caiu todo sobre ele. Com seus ferimentos veio a cura para nós. Jesus, que trouxe a paz ao mundo, que comunicou o amor de Deus pela humanidade, está desprotegido, caído por terra, sob o peso da cruz. Então, pessoal, Jesus não aguentou o peso da cruz e caiu pela primeira vez. Pela primeira vez porque terão outras vezes daqui a algumas estações que vocês vão ver. Mas estava muito pesado o fardo para Jesus. Imagine o pecado de toda a humanidade. É muito peso, é muita coisa para uma pessoa só, para um homem só. Então realmente só o Filho de Deus, apenas só Jesus, para dar conta, né, pessoal, de carregar todo esse fardo, todo esse peso. E mesmo assim ele caiu. Mesmo assim, pela primeira vez, ele caiu. Jesus caiu. Então realmente é muito peso. Mesmo sendo Filho de Deus, se fez um de nós e sentiu na pele a dor e a humilhação. Então, mesmo sendo Filho de Deus, ele não resistiu, pessoal. Foi muita dor, muita humilhação. E ali ele se fez homem, né? Deus fez homem, né? Todo o peso, todo o esforço, todo o pecado, os nossos pecados, ele estava ali sobre os ombros dele. E caiu com uma cruz pesadíssima, todo chicoteado, ele caiu no chão. Então, imagine nós ali do lado de Jesus, vendo essa cena. Jesus caído, a pessoa que nos salvou, a pessoa que veio trazer o amor de Deus para nós, caído ali no chão. Então realmente muito triste, muito difícil essa estação, muito difícil todo o sofrimento, tudo que Jesus passou. Então vocês aí de casa podem imaginar, né? Estamos fazendo aí juntos essa caminhada com Jesus, podem imaginar o quão difícil deve ter sido. E tudo isso, pessoal, sempre lembrando, por cada um de nós. Senhor Jesus, reerguei-o das nossas quedas. Concedei-nos que nos abramos à ação do vosso Espírito, para irmos ao encontro dos irmãos que estão caídos e são marginalizados em nossa sociedade. Amém. Na quarta estação, Jesus encontra sua mãe. Então, após ter caído, após ter caído pelo peso dos nossos pecados, Jesus irá encontrar a sua mãe na sua caminhada até o Calvário. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe: Este menino será causa de queda e reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Uma espada transpassará a tua alma, e assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Lucas capítulo 2, versículos 34 ao 35 e versículo 51. Maria percorreu passo a passo o caminho do Calvário com seu filho, assim como nós estamos fazendo aqui nessa via sacra. A profecia de Simeão se confirmou. Uma espada atravessou seu coração. Ferido e atribulado, carregando a cruz da humanidade, Jesus encontra sua mãe e no seu rosto toda a humanidade. Então imaginem, né, pessoal, uma mãe ver o seu filho, passando por todo esse sofrimento. Então foi um momento que realmente é como se uma espada transpassasse o coração de Maria, como se uma espada furasse o seu coração e a sua alma. Então deve ter sido muito doloroso, muito difícil para Maria ver o seu filho Jesus naquela situação. E deve também ter sido muito difícil para Jesus, fazer a sua mãe passar por essa sensação. Uma sensação muito dura, muito difícil de ver o sofrimento, de sentir o sofrimento. Mas não é qualquer sofrimento, não é aquele sofrimento que você bate a perna, machuca, quebra um braço. Não, é um sofrimento na alma, pessoal?
Você vê a pessoa que você mais ama no mundo sofrendo uma das piores mortes, né? E tudo por nós, tudo pela humanidade. Então realmente deve ter sido muito duro para Maria, muito duro esse encontro de Jesus com Maria nessa situação, né, a caminho do Calvário. E Maria não deixou nenhum momento de ficar ao lado de Jesus. Ela ficou o tempo todo olhando e vendo, presenciando todo o sofrimento de seu filho Jesus. Senhor Jesus, em nossas famílias também, os pais causam sofrimentos aos filhos, e os filhos causam sofrimentos aos pais. Senhor, concedei que nossas famílias sejam lugares de vossa presença, para que nossos sofrimentos se transformem em alegria. Sede o nosso apoio e fazei que em nossos lares reinem o amor, a paz e a serenidade. A imagem da Sagrada Família de Nazaré. Amém. Então que nossas famílias, né, pessoal, nem nós possamos fazer mal aos nossos pais, possamos fazer nossos pais sofrer, e também nossos pais também não façam a nós sofrimento, e isso a todas as famílias do mundo inteiro. É isso que a gente sempre pede, sempre celebra nessa estação. Vamos para a quinta estação. Quinta estação, pessoal, Simão de Cirene ajuda Jesus a carregar a sua cruz. Então Cirineu, né? Simão Cirineu ajuda Jesus a carregar a sua cruz. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Enquanto levavam Jesus, pegaram certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e mandaram-o carregar a cruz atrás de Jesus. O encontro de Jesus com Simão de Cirene é silencioso. É uma lição de vida. Deus não quer o sofrimento e também não aceita o mal. Mas o sofrimento, acolhido na fé, transforma-se em caminho de salvação. Então, pessoal, um certo jovem da cidade de Cirene, né, chamado Simão, né, então o Simão de Cirene, ou Cirineu, como ele é conhecido, né, Simão Cirineu, ele ajudou, né, em determinado trecho a Jesus carregar a sua cruz, porque realmente estava muito complicado, estava muito difícil para Jesus, né? Então aí pegaram esse rapaz e fizeram a carregar a cruz junto com Jesus. Isso realmente é uma lição, né, pessoal? É uma lição de ajuda, é uma lição onde que na fé, mesmo no momento de maior sofrimento, nós temos pessoas, né? Deus nos manda pessoas para também nos ajudar a carregar a nossa cruz. Simão, ao ajudar Jesus, nem imaginava que estava aliviando o sofrimento do próprio Deus. Então, realmente, né, pessoal, Simão estava ajudando a aliviar o sofrimento de toda a humanidade de forma geral e também de Deus. Senhor Jesus, vós nos convidastes a partilhar do vosso sofrimento. Simão de Cirene é semelhante a nós. Ensina-nos a aceitar as cruzes que encontramos nas estradas da vida. Queremos ser vossos discípulos, carregando a vossa cruz todos os dias, com alegria e esperança, pois cremos na vossa ressurreição. Amém. Então, isso, né, pessoal? Vamos carregar a nossa cruz todos os dias e não vamos estar sozinhos. Né? Não vamos estar sozinhos. Sempre teremos a fé, sempre teremos o apoio, sempre teremos uns aos outros e sempre olhando para frente. Mesmo que algumas vezes a gente caia no percurso, sim, mas sempre com fé, sempre com força, sempre com esperança. Sexta estação, pessoal. Sexta estação, Verônica enxuga o rosto de Jesus. Então essa é a nossa sexta estação. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Meu coração se lembra de ti, buscai minha face. Tua face, Senhor, eu busco. Não me escondas teu rosto, não rejeites com ira o teu servo. Eis meu auxílio, não me deixes, não me abandones, Deus meu Salvador. Então esse é o Salmo 27, versículos 8 ao 9. Verônica procurou Jesus no meio da multidão. Quando o sofrimento estava no auge, ela quis suavizá-lo, enxugando seu rosto com um pano. Um pequeno gesto que exprimia seu amor e sua fé em Jesus. Um gesto que ficou gravado na memória e na nossa tradição cristã. Todo gesto feito com amor é grande diante de Deus e deixa marcas. Então, olha, pessoal,
o gesto que a Verônica teve de limpar o rosto de Jesus, né, de enxugar o suor do rosto de Jesus, é, claro, né, não salvou ele da morte, não tirou toda a dor que ele estava sentindo, porém esse gesto suavizou um pouquinho a dor. Em um momento de angústia, num momento de dor extrema, alguém estendeu a mão, alguém parou, abaixou junto com ele e ajudou a enxugar um pouco do seu suor, ajudou a aliviar um pouco, mesmo que mínimo, o seu sofrimento. E na vida, pessoal, nós precisamos de gestos assim. Às vezes, um pequeno gesto se torna gigante diante de Deus. Então, às vezes, pessoal, a gente fala assim: ah, mas eu preciso ajudar as pessoas. Mas eu não tenho como ajudar muito. Eu não tenho como ajudar muito. Às vezes, pessoal, um simples gesto, às vezes uma palavra, né? Às vezes, quando você está conversando com alguém, ao invés de você falar alguma coisa negativa, você apoia, você fala uma coisa positiva. Às vezes, um amigo seu está desanimado, está triste. Às vezes, sua mãe, seu pai, seu irmão está um pouco triste. Às vezes, um abraço seu já vai ser um gesto que vai fazer o dia dessa pessoa melhorar de forma gigantesca. Então, para Deus, até mesmo esses pequenos gestos se tornam grandiosos. E isso que nós temos que aprender com Verônica nessa citação. Então, Verônica suavizou um pouco a dor de Jesus nessa caminhada, né? Imaginem vocês caminhando uma cruz pesada, já chicoteados, vocês já caíram, já sofreram ao encontrar a sua mãe, né? Teve a ajuda do Cirineu, já um gesto bonito, um gesto de solidariedade. E aí aparece essa mulher, Verônica, e enxuga seu rosto de uma forma para suavizar um pouquinho a sua dor, né? Então, é um gesto que realmente ficou eternizado e que nos faz pensar, né? Assim como a ajuda de Cirineu, a ajuda de Verônica nos faz pensar, nos faz refletir de que sempre, pessoal, sempre nós precisamos apoiar uns aos outros e estar sempre em comunhão. Senhor Jesus, nós buscamos o vosso rosto. Verônica nos recorda que estás presente nas pessoas que sofrem. Senhor, vós nos ensinais que uma pessoa ferida e esquecida não perde o seu valor e sua dignidade, mas permanece sinal da vossa esperança escondida no mundo. Ajudai-nos a enxergar do vosso rosto os traços da pobreza, da injustiça, para que a vossa face brilhe para este mundo. Amém. Bonita, né, pessoal? Então, realmente, que o rosto de Jesus sempre brilhe para todas as pessoas. Até os que mais necessitam, até os mais pobres, até os que mais sofrem, que o rosto de Jesus, que o amor de Jesus, realmente sempre brilhe para as pessoas. E nós, cristãos, temos esse papel de ajudar e de fazer esse brilho acontecer, mesmo que nos pequenos gestos. A sétima estação, pessoal, Jesus cai pela segunda vez, tá? Então, a gente já comentou, né, que ele não suportou o peso dos nossos pecados e caiu pela primeira vez, lá na segunda estação. Agora, Jesus cai pela na terceira estação, e agora na sétima estação, Jesus cai pela segunda vez. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Pela vossa santa cruz, remistes o mundo. Zombam de mim todos os que me veem. Torcem os lábios, sacodem a cabeça. Não fiqueis longe de mim, pois a angústia está próxima, e não há quem me ajude. Jesus está sozinho, sob o peso devastador da cruz. O fardo da cruz é tão pesado que o derruba novamente. Parece não haver limites para a injustiça e a violência. Jesus, na sua segunda queda, reconhecemos muitas de nossas situações que parecem não ter saída. Mesmo cansado e ferido, pela força do Espírito Santo, Jesus se levanta e continua. Ele confia e se entrega plenamente à vontade do Pai. Vontade do amor, pessoal, que tudo pode, que tudo transforma. Quantas pessoas em nossa sociedade, mesmo sem forças, sem esperanças, também conseguem se levantar e seguir o seu caminho? Pela segunda vez, pessoal, Jesus cai. Ele não suporta tamanho, parece não ter mais limites para tanta dor, para tanto sofrimento. Porém, pessoal, sempre há uma saída. E ali naquele momento, com certeza, ele pensou, ele trouxe o Espírito Santo, trouxe a presença de seu Pai, Deus, para junto dele. E mesmo parecendo não haver forças, ele se levantou e continuou caminhando.
E muitas vezes a gente vai se deparar com isso na nossa vida, também com essa caminhada. Que vai ser tão pesado, tão difícil, mas que a gente vai precisar continuar seguindo. Vai precisar da força do alto para continuar caminhando. Senhor Jesus, nós também caímos muitas vezes e sabemos o quanto é difícil levantar e prosseguir. Conceda-nos a luz do Espírito Santo, para que busquemos sempre a vontade do Pai, mesmo em meio aos sofrimentos. Estando em pé, sejamos braços estendidos aos irmãos que encontramos caídos pelo caminho. Vinde, Espírito Santo, para nos consolar e fortalecer. Amém. Então que a gente seja sempre perseverante e forte para se reerguer em todas as situações, né, pessoal? Oitava estação. Jesus encontra as mulheres de Jerusalém que choram por ele. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Seguia uma grande multidão do povo, bem como mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se para elas e disse: Mulheres de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos. No caminho do Calvário, Jesus encontra as mulheres de Jerusalém, que choram pelo seu sofrimento como se fosse um sofrimento sem esperança. Olhando para a cruz, elas só veem um castigo, um sinal de maldição. Mas Jesus acolheu essa cruz como um meio de redenção e salvação. Jesus, ajudai-nos a conservar a fé, a esperança, mesmo em meio ao sofrimento. Então, pessoal, no seu caminho de Calvário, Jesus, ele olha para essas mulheres, né? Para essas mulheres de Jerusalém que estavam caminhando junto com ele, chorando junto com o seu sofrimento. Mas Jesus tem essa, mesmo num momento de dor extrema, né? Para vocês verem a pessoa fantástica que Jesus foi e ainda é para nós, né? Esse pai mesmo, esse amigo, ele consegue olhar para essas mulheres e aliviar um pouquinho e falar palavras de consolo para essas mulheres, falar para elas que ele escolheu aquela cruz, escolheu aquele sofrimento para ele. Para quê? Para salvar nós dos nossos pecados. Então ele acolhe a cruz, ele incorpora a cruz junto com ele, né? Ele está num sofrimento extremo, mas ele está aceitando aquilo, porque ele sabe que é por amor, e ele sabe que é pela humanidade, pelo amor que ele tem à humanidade, a cada um de nós, o amor incondicional que ele tem por cada um de nós. E a partir daquele momento, então, ele consola as mulheres que estavam chorando e fala: não precisam chorar por mim, chorem por vocês ou por seus filhos, mas por mim não precisam chorar, porque eu estou aqui, porque esse é o meu caminho, é isso que eu tenho que seguir para salvar cada um dessa humanidade. Então olha que bonito, né, pessoal? Olha que gesto que Jesus fez. Senhor Jesus, com vossa encarnação no seio de Maria, elevastes a dignidade de toda mulher e de toda a humanidade. Que o anseio de nossos corações seja o de vos encontrar. Que a nossa vida, embora cheia de tribulações, não perca nunca a esperança. E caminhe sempre convosco e para vós, que sois o nosso refúgio e nossa salvação. Amém. Vamos para a nossa nona estação, pessoal. Na nona estação, Jesus cai pela terceira vez. Isso mesmo, pessoal. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. O amor de Cristo nos impele, considerando que um só morreu por todos, e portanto todos morreram. De fato, Cristo morreu por todos, para que os que vivem já não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Pela terceira vez, Jesus cai sob o peso da cruz. É o peso dos sofrimentos e pecados da humanidade que ele carrega. Mas ele se recusa a ficar no chão. Reúne as últimas forças que ele tem e se levanta pela terceira vez. Jesus assume sua missão até as últimas consequências. Então, pessoal, nesse momento, Jesus já não estava mais aguentando. Já não tinha mais de onde tirar força. Mas mesmo assim, nesse momento eu tenho certeza que ele pensou em cada um de nós. Pensou em cada um de nós e mesmo assim se reergueu. Se reergueu pela terceira vez, pessoal. Mesmo exausto, mesmo acabado, mesmo extremamente dolorido. Com certeza ele pensou no rostinho de cada um de vocês
de cada um de nós, de cada uma das nossas famílias, e se reergueu e continuou lutando. Senhor Jesus, vós que experimentastes na pele o sofrimento humano, provocado pela humilhação e pela violência, olhar por todos nós. Ainda hoje os direitos humanos não são respeitados, há muito preconceito e violência. Envia teu Espírito, Senhor, sobre cada um de nós, teus discípulos, para que sejamos sempre promotores da vida e da paz. Amém. 10ª estação, pessoal. Jesus é despojado de suas vestes. Então essa é a 10ª estação. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Os soldados pegaram suas vestes e as dividiram em 4 partes, uma para cada soldado. A túnica era feita sem costura, uma peça só de cima a baixo. Eles combinaram: não vamos rasgar a túnica, vamos tirar a sorte para ver de quem ela será. Essa parte está em João, capítulo 19, versículos 23 e 24. Quantos migrantes chegaram ao Brasil, especialmente venezuelanos e haitianos? Jesus foi tão humilhado até o ponto que lhe arrancaram as vestes. Seu corpo machucado ficou coberto apenas de sangue. Junto com as vestes foi a sua dignidade. As pessoas que o acompanhavam nem tinham coragem de olhar. Jesus, despojado de tudo, nos enriquece com sua pobreza. Então, pessoal, as vestes que Jesus tinha, eles arrancaram, né, despojaram, né? Foi uma completa humilhação, uma completa perca de dignidade por parte de Jesus, que ficou todo ensanguentado. Então essa passagem, pessoal, fala que as pessoas que estavam ali nem conseguiam olhar para Jesus, de tão feio que estava, né? Das feridas tão expostas que estavam, né? Isso nos lembra muito quando os imigrantes, né, haitianos, venezuelanos, chegam para cá, e muitas vezes a gente discrimina também, né? Então ali naquele momento Jesus estava sendo discriminado, estava sendo completamente humilhado, completamente chocado, né? Eles tiraram todas as vestes de Jesus e ainda ficaram disputando na sorte quem que ficaria com as vestes de Jesus. Então foi um momento realmente muito difícil, né? Onde ele estava prestes a ser crucificado. E as pessoas, né, também não conseguiam nem olhar direito para ele, tanta dor, de tanto sofrimento que estava passando ali naquele momento. Quantas pessoas hoje, ao terem que abandonar seu país, se refugiar em outro país, também experimentaram a dor de ser despojadas? Então é difícil, né, pessoal? É difícil a gente ser despojado, é difícil a gente tirar de nós aquilo que a gente tem, né? Imagine você ser jogado da sua casa, do seu quarto, do seu lar, né? Tirarem as coisas que você tem. Então é uma grande humilhação. E Jesus passou por isso nesse caminho da via sacra. Senhor Jesus, que soubestes amar até as últimas consequências, rasgai em nós as vestes que nos separam de Deus e revesti-nos com vossa graça. Ajuda-nos a ser caridosos e justos com aqueles que chegam à nossa pátria. Aumentai a nossa fé, para que tenhamos coragem de segui-lo até o fim. Amém. Agora, pessoal, vamos para a nossa 11ª estação, que é Jesus é pregado na cruz. Então tá aqui, ó. 11ª estação, Jesus é pregado na cruz. Então, após, né, pessoal, todo o caminho que Jesus fez no Calvário, né, até chegar ao Calvário, todo esse sofrimento, todas essas estações que nós já vimos, então Jesus de fato é crucificado, Jesus é pregado na cruz. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Então lhes entregou Jesus para ser crucificado. Pilatos tinha mandado escrever e asfixiar um letreiro. Estava escrito assim: Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Está em João, capítulo 19, versículos 16 e 19. Agora o Messias, tão esperado, está suspenso numa cruz entre 2 ladrões. As 2 mãos que abençoaram a humanidade estão transpassadas por pregos. Os 2 pés que caminharam pela terra para anunciar a boa nova estão suspensos entre a terra e o céu. Os seus olhos, que fitaram tantas pessoas com amor, não conseguem se manter abertos diante de tanta dor. Queremos amar como Jesus amou. Contemplar Jesus pregado na cruz é algo muito difícil.
A multidão que o acompanhou até ali se dispersou nesse momento final. Sua mãe permaneceu até o fim. Pensamos em quantas pessoas hoje também morrem sozinhas, experimentando aflições de todo tipo, e nós não temos coragem de sequer oferecer o nosso olhar. Nós somos indiferentes. Então, pessoal, nesse momento que Jesus foi pregado então na cruz, né? Imagine, né, pessoal, o tamanho da dor que é você ser pregado numa cruz, né? Ser furado sua mão, seus pés, sua costela. Então, realmente, depois de todo o sofrimento que ele já tinha passado no Calvário, de ter sido chicoteado, de ter caído, de terem zombado dele, né, e todos esses sofrimentos, ele ainda foi pregado na cruz entre dois ladrões, né, em cima do Calvário. Então foi realmente um momento de muita dor, tanto que as pessoas que estavam ali acompanhando ele no caminho, a maioria delas nem ficaram para assistir, né, de tão difícil que foi ver essa cena, né, tão complicado, tão doloroso que deve ser até mesmo para assistir, né? Então a maioria das pessoas nem sequer ficou ali para ver. Ao menos sua mãe Maria não, né? Sua mãe Maria continuou ali aos pés da cruz, chorando e junto com Jesus, que é o que todos nós fazemos hoje, né? Permanecemos ao lado de Jesus. Então realmente foi um momento muito difícil, de muita dor. E quantas pessoas, né, pessoal, hoje também não sofrem aí no mundo afora sozinhas, muitas vezes perdidas, muitas vezes com solidão, muitas vezes não tem família, muitas vezes não tem amigos. Então, assim como muitas pessoas abandonaram Jesus, muitas pessoas deixaram de lado Jesus, muitas pessoas hoje no nosso mundo também são abandonadas, também estão entristecidas pela solidão. Então, realmente é isso que nós vamos, que a gente vem refletir aí nessa estação. Senhor Jesus, que fostes crucificado pelas nossas iniquidades, olhar por nossa humanidade, que também é crucificada por tantos pecados sociais. As vossas chagas são nosso refúgio e fonte de cura e perdão. O vosso amor, que encheu o universo, inunda nossos corações, para que tenhamos coragem de amar até o fim. Amém. 12ª estação, pessoal. Jesus, enfim, morre na cruz. Então tá aqui, Jesus morre na cruz, é a 12ª estação. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. E Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. Isso está em Lucas capítulo 23, versículo 46. Do alto da cruz, Jesus grita. É um grito de abandono, no momento da morte. Grito de confiança no sofrimento. Grito do parto para uma nova vida. Ao entregar seu espírito nas mãos do Pai, Jesus faz jorrar sobre a humanidade a vida em abundância e nascer a nova criatura. Então, pessoal, Jesus de fato morre na cruz, né? Chega um momento, então, aqui nessa 12ª estação que a gente relembra, né, a morte de Jesus. Então ele solta um grito, né, onde ele entrega o seu espírito a Deus, né? Então ali é um momento de agonia extrema, onde ele já não tinha mais como conter tanta dor, né? Então ele entrega de fato o seu espírito para Deus. E quando ele faz isso, pessoal, uma abundância de vida e de salvação se espalha pelo mundo inteiro e se espalha até hoje, né? Em nossos corações, em nossas vidas, em nossas famílias. Porque quando Jesus morre na cruz, como a gente já falamos várias vezes, enfim, a salvação chega para nós, né? Enfim, nós somos perdoados por nossos pecados. Então, nessa estação, quando Jesus morre na cruz, é onde de fato a salvação chega até nós. É onde a gente, através do sofrimento de Jesus, a gente ganha o direito de salvação, ganha o direito do perdão dos nossos pecados. Então, Jesus solta um grito, né, onde ele entrega o seu espírito ao Pai e ele entrega, ao mesmo momento, a sua vida pela nossa vida. Então, ele faz uma troca, né? Ele salva nós do pecado em troca de toda aquela dor, todo aquele sofrimento. Então, mesmo no auge da dor, no momento de dor extrema, ele se sente satisfeito, pois ele cumpriu a sua missão. Ele aceitou sem ter medo, né? Mesmo diante de todo o sofrimento, ele não teve medo. Ele aceitou e foi até as últimas consequências para salvar cada um de nós. Senhor Jesus, mesmo em meio às trevas de nossa vida, nós vos contemplamos.
que aprendamos a suplicar ao Pai Celeste, sempre que a vida humana estiver ameaçada. Abra o coração dos nossos líderes políticos, para que se comprometam na construção da civilização, da vida e do amor. Amém. Agora vamos para a 13ª estação, pessoal. Jesus é descido da cruz. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Ao anoitecer, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também se tornará discípulo de Jesus. Ele foi procurar Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe entregassem o corpo. Mateus, capítulo 27, versículos 57 ao 58. Haviam poucas pessoas ali para acolher o corpo morto, todo ferido e ensanguentado de Jesus. Entre elas, Maria, sua mãe. Um gesto de ternura e consideração de um seguidor possibilitou que o Filho de Deus fosse sepultado com dignidade. Jesus, aquele que vos ama, permanecem ao vosso lado e conservam a sua fé. Então essa 13ª estação, pessoal, foi quando José, né, que era um dos discípulos de Jesus, depois se tornou o discípulo de Jesus, foi pedir a Pilatos, então, para que ele pudesse sepultar, né, sepultar o corpo de Jesus, retirar o corpo de Jesus da cruz, descer da cruz e ter um sepultamento digno, né? E os que estavam presentes nesse momento eram pouquíssimas pessoas, né? Maria, sua mãe, claro que estava lá, e eram pouquíssimas pessoas. O que nos faz lembrar que a fé, pessoal, né, permanece na fé só quem realmente é perseverante, né, até as últimas consequências. Por quê? Porque a gente desistir diante das dificuldades é muito fácil, né? A gente surge um probleminha, surge outro probleminha, e a gente vai se distanciando, vai saindo, vai se afastando de Deus. Mas não. As pessoas que têm realmente uma fé, né, que realmente tem esse amor de Jesus no coração, permanece ali até o fim, mesmo após a morte, mesmo após todo o sofrimento. Então, é a perseverança, é a persistência. Senhor Jesus, nós te pedimos pelas vítimas da violência e das guerras que assolam nosso tempo. Pedimos pelos que precisam fugir das suas pátrias, correndo risco de vida. Nosso desejo é que todo ser humano tenha direito à vida digna. Concedei-nos as luzes do Espírito Santo para sermos seus seguidores até o fim. Amém. E vamos para a nossa 14ª estação, onde Jesus é sepultado, né? Então é a penúltima estação. Jesus é sepultado. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Veio também Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido a Jesus de noite e lhe trouxe uns 30 quilos de perfume feito de mirra e de óleos. Eles pegaram o corpo de Jesus e o envolveram com perfumes, em faixas de linho, de modo como os judeus costumavam sepultar. Está em João, capítulo 19, versículos 39 e 40. Nicodemos recebe o corpo de Jesus, cuida dele e o coloca no sepulcro novo no meio de um jardim, que recorda o da criação. Jesus se deixa sepultar tal como se deixou crucificar, no mesmo abandono, inteiramente entregue nas mãos da humanidade. Então, pessoal, Jesus, como qualquer um de nós, ele também foi sepultado, né? Então as pessoas pegaram o corpo dele ao descer da cruz, cuidaram, né, limparam o corpo dele, encheram de perfume e colocaram em um sepulcro novo. Naquela época não se enterravam as pessoas igual hoje, né? Então eles colocaram numa espécie de uma gruta e fecharam essa gruta com uma pedra, né? Então, eles fecharam essa gruta com uma pedra, que era um lugar ali que eles usariam depois para visitação, para relembrar, né, para visitar o corpo de Jesus, para fazer ali as suas orações. Então foi assim que Jesus então foi sepultado, tá, pessoal? Então Jesus também foi sepultado, né? Então, ele não subiu aos céus, simplesmente morreu na cruz e já subiu aos céus. Então o corpo dele físico, né, ele foi sepultado então nessa espécie de gruta, né, por esse rapaz chamado Nicodemos. E essa é a penúltima estação da nossa via sacra, né? De todo o caminho que Jesus percorre, também passa pelo sepultamento. Senhor Jesus, fazei de nós filhos da luz, que não temem as trevas.
nós os pedimos hoje por todos aqueles que buscam o sentido da vida e por quantos perderam a esperança, para que acreditem na vossa vitória sobre o pecado e a morte. Amém. Então Jesus, ao ser sepultado, de fato ele vence a morte, né? De fato ele vence a morte. Afinal de contas ele prometeu que 3 dias após a sua morte, a sua crucificação, ele iria voltar, ele iria ressuscitar. E é justamente essa a nossa última estação, a 15ª estação, que é Jesus ressuscita. Então essa é a última estação da Via Sacra, pessoal, que é a estação da alegria, a estação da vitória, a estação onde nós vamos festejar, porque Jesus de fato cumpriu a sua missão e Jesus de fato nos dá o seu presente, que é o seu Espírito, o Espírito Santo, a sua presença eterna em nossas vidas, em nosso coração, e comprova de fato que ele venceu a morte, que mesmo diante de todo esse sofrimento ele conseguiu vencer a morte, por cada um de nós, por você, por mim, por nossos pais e por toda a humanidade. Então essa é a última estação, a 15ª. Jesus ressuscita. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. O jovem disse às mulheres que foram ao túmulo: não vos assusteis, procurai Jesus, o Nazareno, aquele que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vede o lugar onde o puseram? Mas ide e dizei aos seus discípulos a Pedro, ele vai à vossa frente para a Galiléia, lá o vereis. Como ele vos disse, lá ele o vereis. Essa passagem está em Marcos, capítulo 16, versículos 6 ao 7. As primeiras horas após a morte de Jesus devem ter sido muito tristes e amargas para os seus discípulos. Certamente eles choraram sem compreender como alguém que só soube amar tivesse sofrido e morrido daquele jeito. A dor deve ter sido tão grande que eles nem recordavam do que Jesus lhe havia prometido. Jesus começou a mostrar aos discípulos que era necessário ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciões, sumos sacerdotes e escribas, e no 3º dia ressuscitar. Isso está em Marcos, capítulo 16, versículo 21. Então, pessoal, os discípulos choraram tanto a morte de Jesus, né, de forma tão dolorosa que foi, que eles até se esqueceram que Jesus havia prometido que ele não morreria. Ele passaria por todo esse sofrimento, mas ele precisaria passar por tudo isso para carregar o fardo dos pecados nossos aqui e após 3 dias ressuscitar. E foi o que aconteceu. Jesus ressuscitou. No começo as pessoas, os seus discípulos não acreditavam, né? Procuraram ele em todos os cantos, todos os lugares, até que Jesus de fato apareceu para eles, né? Apareceu para eles e mostrou que ele de fato ressuscitou. E essa, pessoa, é a maior alegria que a nossa igreja tem, né? É o motivo de maior alegria que nós temos em nosso coração, que é o fato de Jesus ter ressuscitado, vencido a morte, nos salvado do pecado. E ele está aqui, até hoje, presente, né? Ressuscitando em nossos corações, animando a nossa vida, fortalecendo a nossa caminhada. Assim como essa caminhada da Via Sacra que ele fez foi muito difícil, a nossa caminhada na nossa vida também é muito difícil. Também tem os obstáculos, também tem os momentos de queda, também tem as pessoas que nos ajudam, né? Também tem as pessoas que às vezes não vão nos ajudar tanto, que vão nos despojar, que vão nos humilhar, mas Jesus teve a sua fé até o último minuto e cumpriu a sua promessa. Ressuscitou, está presente, está vivo dentro dos nossos corações até os dias de hoje, e estará vivo nos nossos filhos, nos nossos netos, em muitas e muitas outras gerações que ainda irão vir após nós. Então esse é o caminho da Via Sacra, pessoal. São essas 15 estações que começam lá quando Jesus é condenado à morte e termina na sua ressurreição. Como eu falei, né, essas estações que nós vimos, que nós celebramos, que a gente conversou um pouquinho, é muito mais legal a gente fazer presencialmente, né, onde a gente vai realmente refletindo, rezando junto em cada uma das estações, mas mesmo aqui de maneira virtual, de maneira online. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho das estações. Espero que vocês tenham caminhado junto com Jesus essas estações da Via Sacra, né? Percebido a importância delas para a nossa igreja, principalmente essa última, onde Jesus ressuscita. E que esse renascimento de Jesus, né? Essa ressurreição de Jesus, possa estar presente no coração de vocês.
no coração de vocês, da família de vocês, e possa ser motivo para a gente festejar todos os dias. Todos os dias vamos sempre festejar, vamos sempre alegrar, vamos sempre viver a nossa vida com o máximo de amor, com o máximo de entrega, com o máximo de paixão possível, para que a gente esteja sempre firmes na fé, firmes na nossa caminhada, tá? Que nossa caminhada não é pequena, né? Se Deus quiser, nossa caminhada será muito longa, né? E será também muito próspera, e será muito mais, a gente aproveitará muito mais essa caminhada ao lado de Jesus, né? Uma pessoa a quem a gente tem muito a aprender, a muito a admirar e a muito a ter no nosso coração. Então espero que vocês tenham gostado, tá? de ter aprendido um pouquinho sobre a Via Sacra, de ter visto um pouquinho sobre as estações. Claro que de maneira, né, a distância é um pouco mais difícil de vocês conseguirem visualizar todas as estações, mas a nossa caminhada de catequese tá só começando, pessoal. A gente vai ter ainda muitas etapas pela frente. Vamos ainda ter encontros presenciais. E com certeza, quando isso acontecer, a gente vai sim fazer juntos, muitas vezes ainda, a Via Sacra. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aproveitado. E que Jesus possa sempre ressuscitar no coração de cada um de vocês, trazendo sempre muito amor, trazendo sempre muita alegria, trazendo sempre muita bondade, muita esperança e a renovação de ter sempre dias melhores. Muito obrigado pela companhia de cada um de vocês, por terem assistido o nosso encontro até aqui, por terem feito esse caminho de Via Sacra até aqui junto com a gente, e uma ótima semana para vocês. Espero vocês semana que vem em mais um encontro nosso muito especial da nossa catequese. Que vocês tenham uma excelente semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, pessoal!